Dia, todo mundo me ouvindo? Será que o pessoal de casa tá ouvindo bem? Eu espero que sim. Nós vamos começar a nossa aula. Atrasamos um minutinho, porque o pessoal demorou um pouquinho para chegar do presencial. Eu estou aqui desde as 8h30, esperando esse pessoal. E nosso tempo já é muitíssimo curto. Então, o meu nome é Nara Berté, todo mundo já acompanhou, eu vou falar de redação oficial. Nesse compacto que a Unipública faz, né, com vocês, de tratar de vários assuntos, então, no meio disso tudo, a gente vem também para falar um pouquinho sobre redação oficial, mas um curtíssimo tempo. O nosso tema, redação oficial, nós precisaríamos de, no mínimo 12 horas para a gente realmente fazer um trabalho intenso com vocês nessa área, que hoje é uma área muito sensível da administração municipal, seja no executivo, seja no legislativo. A redação sempre foi um complicador, sempre foi uma dificuldade. Para quem trabalha no serviço público, sabe muito bem do que eu estou falando, da dificuldade de se escrever apropriadamente no serviço público. Hoje, nossos alunos todos aqui são do legislativo, né? Então, eu vou focar mais nessa área. Mas eu sou do executivo, estou há 25 anos trabalhando na área de redação oficial. Eu trabalho vinculada ao gabinete do prefeito de Curitiba, já há 25, acho que agora 26 anos já. E é impressionante, eu até estava falando hoje de manhã com a direção aqui da Unipública, como é dinâmica essa área, né? Porque o curso que eu dava há 2 anos, antes da pandemia, eu precisei repensar várias coisas, porque muita coisa mudou no nosso jeito de se comunicar e na maneira de encaminhar nossos expedientes depois da pandemia. A gente já vinha numa tendência de modernização, né, dos processos. Nós, por exemplo, na Prefeitura de Curitiba, falávamos e já tínhamos implantado um sistema de processo eletrônico. Mas era uma coisa que vinha, porque você encontra a resistência do próprio servidor em aderir ou não às coisas eletrônicas, a se modernizar. Então, geralmente, a pessoa, não, mas foi feito assim, não, mas eu preciso do papel, porque o papel... Agora não tem mais jeito, né? Tanto que as correspondências para o governo federal e para o governo estadual, seja em qualquer órgão, hoje é só via e-protocolo. Né? Com o governo federal, é só via sistema. Então, mudou também, mas isso já tinha mudado, muito daquilo que a gente tinha como formalidade, mantém-se a formalidade, mas muitas coisas a gente está precisando mais do que nunca ser claro e objetivo nas nossas redações. Hoje, e eu falo isso sem nenhuma dúvida, quem tem o domínio de uma boa redação está um passo adiante na sua qualificação, no seu currículo. Quem escreve bem, provavelmente não vai sair, não vai nem ficar onde está. Vai estar sempre um passo adiante, porque todas as pessoas, um vereador precisa de alguém que escreva bem, um prefeito precisa muito de alguém que escreva bem, né? Nós precisamos escrever bem. Vejam que, até bem pouco tempo, a gente dizia, não, eu não preciso escrever muito bem, eu sou engenheiro. Né? Pô, eu me formei em serviço social, por que eu preciso escrever bem? Porque hoje você trabalha com relatórios, você trabalha com e-mail, você trabalha com WhatsApp, você escreve o tempo todo. Então, a gente precisa, e quando eu venho aqui para falar para vocês, eu venho para dizer que nós precisamos facilitar o nosso jeito de escrever. Porque, muitas vezes, a gente está se complicando por tentar escrever de uma forma difícil. Então, escrever difícil hoje, no serviço público, está sendo muito questionado. O que a gente precisa é escrever com simplicidade, com eficiência e com clareza. Quem de nós está aguentando no dia a dia ficar interpretando o texto? Você recebe um e-mail, o que você precisa?
A pessoa está solicitando alguma coisa, ela precisa ser clara no que ela está solicitando. Você está respondendo alguma coisa, você precisa ser claro e não pomposo. Né? Eu não preciso ser pomposo, eu preciso ser claro. Né? Essa é uma dificuldade um pouquinho maior, e eu já sei que temos advogados aqui, é uma dificuldade um pouquinho maior para quem é da área do direito. Né? Porque a gente passa anos e anos aprendendo a aplicar um jeito de falar, de se comunicar um pouco mais complicado, como a gente diz, adotando o juridiquês. Mas será que isso tem espaço no nosso dia a dia no serviço público? Enfim, nós vamos dar uma corridinha com a nossa conversa aqui, que nós não vamos entender esse nosso bate-papo de hoje como um curso. A gente vai entender como uma introdução a um treinamento, a uma formação que a gente precisa buscar com um pouco mais de tempo, para a gente realmente tratar todas as nuances do que hoje envolvem hoje a comunicação dentro do serviço público. Então, eu tenho aqui uma frase que diz assim: escrever mal é desumano e antidemocrático, porque desrespeita um direito fundamental do leitor, compreender os textos que regulam sua vida de cidadão. Veja bem, escrever mal é antidemocrático e desumano. Quando a gente trabalha no legislativo, isso é ainda mais intenso. Sem falar que, quando nós estamos no legislativo, a responsabilidade que a gente tem com aquilo que a gente escreve é ainda maior. Porque aquilo que nós escrevemos impacta diretamente na vida das pessoas. O que é uma escrita boa? É uma escrita simples, objetiva e coerente. Isso é escrever bem. Né? A minha ideia, a gente tem a ideia de escrever é mais ou menos como algumas pessoas veem a matemática, no meu caso. Né? É meio que trauma de infância, que a gente acha que escrever tem que ser uma coisa difícil, assim como eu acho a matemática uma coisa muito difícil. Mas, às vezes, o que a gente precisa? De alguns toques. Primeiro, que a gente precisa trabalhar menos. Nós estamos no serviço público, com crise de servidores, e isso está em todas as... Nós estamos com pouca gente para trabalhar. Né? Não tem mais concurso público, a gente está tendo que se virar. Né? Antes, a gente tinha 10 servidores para dar conta. Hoje, não. Hoje, está em 2 servidores para dar conta do serviço. Então, a gente precisa ser mais eficiente na nossa forma de escrever, né? E para a gente ganhar tempo e para a gente sofrer menos. Então, eu pretendo deixar para vocês algumas dicas facilitadoras para o dia a dia. Escrever com eficiência no serviço público é expressar-se de forma simples e objetiva, não deixando margem para interpretações errôneas e ambiguidades. Toda comunicação tem uma finalidade: informar, solicitar, dar parecer, reportar, instruir. Quando a gente tem isso em mente na hora que a gente vai escrever, o que eu pretendo neste momento? Né? Quando a gente tem claro o objetivo da nossa mensagem, fica mais fácil escrever. Então, para isso, eu preciso entender quem é o meu público-alvo. Eu posso pedir uma gente... que não dá para fechar a porta, né? Que esse barulho está incomodando um pouco. Mas já parou. Então, é preciso entender quem é o público-alvo. Porque toda mensagem tem um objetivo. Até um cartãozinho de aniversário. Até uma mensagem de aniversário. Então, eu preciso ter claro o que eu desejo com isso. Quando eu tenho isso claro, eu consigo compor um texto mais direto. Obrigada. E mais claro também. Para quem deseja escrever melhor, 3 requisitos são fundamentais. E a gente já viu isso desde que a gente estuda. Ler, e eu trago para vocês, conhecer e refletir. Por que quem deseja escrever melhor tem que ler? Porque quando eu leio, eu amplio o meu vocabulário, né? Eu assimilo novas palavras, né? Eu assimilo novas formas de escrever, né? A construção das frases, e eu adquiro conhecimento quando eu leio.
Se eu falar aqui para vocês, agora vamos começar a ler, não, eu não tenho o hábito da leitura. Pelo menos no nosso universo, no nosso dia a dia, eu preciso ler as coisas que dizem respeito ao ambiente onde eu trabalho, né? E isso está diretamente relacionado também ao conhecer. Ler, conhecer e refletir. Então, quando eu leio, vamos pensar só nisso. É claro que se a gente tiver a oportunidade de fazer leitura literária, infinitamente melhor. Quem lê também está sempre a um passo à frente, né? No que se refere à informação, culturalmente falando, etc, etc. O que a gente percebe hoje, que muito da dificuldade de escrever... Gente, o que é um bom texto? É o texto que informa. Se eu não tenho conhecimento sobre aquilo que eu vou informar, como é que eu vou escrever um bom texto? Então, ler e conhecer, pelo menos, aquilo que está relacionado. Nós, todos do serviço público, temos que ter um entendimento do ambiente político, né? Em que ambiente político nós estamos? Mas eu escrevo para o presidente da Câmara. Qual é a situação política no teu município? Qual é a situação política no Estado, no Brasil, enfim? Porque isso também está diretamente relacionado à maneira como eu vou escrever melhor ou pior. O conhecimento. Então, quando eu falo de leitura, é importante, e eu destaco isso nos últimos tempos, que vocês já passaram por isso. Sabe quando você passa um e-mail para alguém e a pessoa até responde pela metade? O que faltou ela fazer? O que a gente diz? Primeira frase nossa. Pô, mas não leu? Né? Não leu. Você passa uma mensagem por WhatsApp por alguém e a pessoa imediatamente responde algo sem ter interpretado o que nós dissemos. Só que, provavelmente, nós também estamos fazendo isso. Porque a gente está muito no dinâmico, né? No fast. Tudo muito rápido. Então, a leitura, uma leitura com qualidade, também nos leva a trabalhar menos.